num mundo marcado por muita violência, ódio e vingança, nós também encontramos lindas histórias de amor e de perdão. Você conhece alguma história de perdão? Talvez você está sendo protagonista de uma história de perdão. Tem visto isso? Tem acompanhado? É claro que as histórias de violência e de vingança são muito mais amplas, são muito mais notadas em nosso mundo. Mas as histórias de amor e de perdão também existem. Eu conheço várias histórias de perdão. Pessoas que, humanamente falando, teriam todos os motivos para odiar e para se vingar, decidiram perdoar. E isso é divino. Ah, sem dúvida, isso é divino. Porque o perdão vem de Deus. O perdão procede de Deus. Porque é próprio de Deus perdoar. É como disse o salmista: contigo está o perdão. E o perdão é central na fé cristã e na vida cristã. Ser cristão significa aprender a viver do perdão de Deus. Ser cristão significa aprender a viver do perdão e significa aprender a perdoar. Ser cristão significa aprender a confiar no perdão de Deus e não ficar querendo constantemente se justificar diante de Deus e diante das pessoas. Por isso, ser cristão significa aprender a viver do perdão. Significa aprender a confiar no perdão. E deixar de lado aquela ideia de querer se justificar. A história nos mostra que durante muitos séculos, o perdão esteve oculto. Esteve escondido dos seres humanos, provocando, consequentemente, muito medo e muitas incertezas na vida das pessoas. A Idade Média registra esse quadro, onde, inclusive, em nome de Deus, se oferece perdão através do pagamento, em troca de dinheiro. Ou seja, o perdão está oculto. Ele se perdeu. E a humanidade vive em seus sentimentos de culpa, em seus medos e tristezas. Por isso não é nenhum exagero dizer que com a reforma promovida e encabeçada por Martinho Lutero, o perdão voltou a ser entregue para o consolo do ser humano. Ele foi restaurado e passou a ser entregue. É por isso que quero convidar você para juntos refletirmos sobre a importância e as bênçãos do perdão de Deus na vida da igreja. A base é o Salmo 130 que nós lemos, embora os outros dois textos abordem o assunto também. No Salmo 130, o salmista começa exclamando: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ele se sente abatido, ele se sente prostrado, ele se sente desesperado e sem força, sem capacidade para mudar esse quadro. Por isso ele diz: das profundezas eu clamo, é o que lhe resta. Eu clamo das profundezas, do fundo do poço, onde eu não tenho forças para me reerguer, eu clamo.
O salmista também reconhece que ele é pecador. Também reconhece que as tristezas, as dores, as aflições, as angústias que ele enfrenta têm uma causa. Ele é pecador. E o pecado trouxe para dentro do mundo e da vida humana toda sorte de dor, de sofrimento e de tristeza. E ele reconhece isso tão claramente ao ponto de dizer: Senhor Deus, se tu anotasses os meus pecados, eu não teria como sobreviver diante do teu julgamento. Quem poderia escapar do teu justo castigo se tu anotasses e observasses os meus pecados? Imaginem a cena, né? Deus anotando. Talvez para lembrar amanhã depois, olha, teus pecados, lembra aquela vez. Tu fizeste isso, fizeste aquilo. Imaginem a cena. Mas o salmista diz: Senhor, se tu fizesses isso, quem é que poderia escapar do teu justo castigo? E aí ele chega no ponto central, verso 4. Contigo, porém, está o perdão. E eu quero ilustrar isso com dois exemplos, duas realidades do Antigo Testamento. E nós encontramos elas primeiro no profeta Isaías. Isaías capítulo 38 fala do rei Ezequias. O rei Ezequias, ainda em pleno vigor da vida, ficou muito doente. E através do profeta Isaías, Deus mandou dizer-lhe: Isaías, arruma tua casa, porque você vai morrer. E aí bateu o desespero no rei Ezequias. Ele se humilha, ele chora, ele clama, ele implora. E novamente Deus lhe manda o profeta Isaías para lhe dizer: Ezequias, o Senhor ouviu teu choro, o Senhor ouviu tua súplica, Ele ouviu tua prece, Deus vai te acrescentar 15 anos de vida. E aí em seguida, segue-se um cântico do rei Ezequias, lá no capítulo 38 do livro de Isaías. E no final do cântico ele diz assim: Senhor, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Sabe, esse é o ponto alto daquele cântico do rei Ezequias. Tu jogaste fora os meus pecados, lançaste para trás de ti. Vejam como isso é diferente. Senhor, se tu observares, quem é que pode sobreviver? Mas o rei Ezequias diz: tu jogaste para trás de ti. No capítulo 43 do mesmo livro de Isaías, temos uma outra situação. O povo, Isaías viveu por volta do ano 700, 750, e ele profetiza de que o povo de Israel seria escravizado na Babilônia, o que aconteceu lá a partir do ano 600. Mesmo sendo uma profecia, Isaías lembra ao povo de Israel de que Deus os libertaria do jugo e do domínio da Babilônia. E aí lá no capítulo 43, verso 24, através do profeta, Deus manda dizer o seguinte: povo de Israel, você me deu muito trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. É a primeira constatação. Povo de Israel, você me deu muito trabalho, me cansou muito. E agora o verso 25. Porém, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim mesmo. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Vejam, isso é perdão. Dos pecados que você, apesar que você me cansou muito, eu mesmo perdoo os seus pecados e eu não me lembro deles. No livro de Miqueias, outro profeta que viveu no mesmo tempo de Isaías, capítulo 7, nós temos uma outra situação.
O povo de Israel havia se corrompido profundamente, mas Deus havia se compadecido. E então ele anunciou o seguinte, perdão. Agora eu disse perdão por causa da minha tossida. Através do profeta, Deus fala ao povo. E o profeta faz o povo pensar. E ele se dirige a Deus e diz, Senhor, quem é semelhante a ti? Tem alguém que é igual a ti? Que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão? Quem é igual a ti? Quem é capaz de fazer isso? Esquecer da iniquidade e perdoar a transgressão. E aí ele conclui dizendo, Deus voltará a ter compaixão de nós e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Prestaram atenção nos verbos? Isaías diz, Senhor, não me lembrarei, perdão. Deus, através de Isaías, diz, não me lembrarei dos pecados. Em outro momento ele diz, lançarei eles para trás de mim. Miqueias diz, o que Deus lhe manda anunciar, vou jogar os teus pecados no fundo do mar. Na verdade, irmãs e irmãos, este verbo, esquecer ou lançar para trás, lançar para o fundo do mar, na verdade significa lançar sobre Jesus. Ele pagou pelos nossos pecados. E por que Deus pode dizer, eu esqueço dos teus pecados, eu não fico anotando. Se eu ficasse anotando, você estaria perdido. Mas eu os esqueço, por quê? Porque eles foram pagos por Jesus. Eu os jogo para trás, no fundo do mar, por quê? Porque Jesus já os pagou. Contigo está o perdão. Esse é o perdão de Deus, do qual nós vivemos, do qual nós recebemos força, paz, coragem. Esse é o perdão de Deus que nos faz levantar, mesmo quando estamos prostrados profundamente. Confessando os nossos pecados, nos arrependendo e confiando no perdão de Deus, podemos estar certos de que nossos pecados estão sepultados no fundo do mar, jogados para trás, sobre Jesus. E lá está o perdão. Contigo está o perdão para que te temam, acrescenta o salmista. E esse ponto é importante, porque o perdão muda a perspectiva de vida. Se eu sei que Deus não está lá anotando os meus pecados para me cobrar amanhã, ou para me mandar um problema amanhã, para eu ficar pensando, puxa, será que foi por causa daquele pecado? Não é isso que a gente fica pensando? Se eu tenho essa convicção, a minha perspectiva de vida muda e se transforma numa vida de temor a Deus, não de medo, mas daquilo que Martinho Lutero escreveu na explicação dos mandamentos. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não praticar o mal, portanto, guiar-se pelos mandamentos, portanto, viver uma vida nova. Como foi com Zaqueu? A vida de Zaqueu ganha uma nova perspectiva a partir do perdão de Jesus, que nem precisa lhe dizer teus pecados estão perdoados, mas pelo fato de entrar na casa dele, de acolhê-lo, a vida de Zaqueu muda, e muda radicalmente. É como disse também o profeta Isaías no que hoje lemos. Vamos conversar sobre isso. É bem interessante a palavra final do Antigo Testamento. Vamos discutir a questão, diz Deus.
ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, ainda que a vossa vida seja impura, manchada, ela se tornará limpa por causa do perdão. E o perdão muda a perspectiva. Mas queria, ainda para concluir, colocar uma outra questão. Sabe, nesse tempo de eleições, de fake news, fala-se muito em fake news. Eu vi uma que eu achei sensacional. A imagem era mais ou menos a seguinte, era um desenho. Está o pai, um senhor já idoso, na frente do computador. E ele vai compartilhar uma notícia. Aí por trás dele chega a filha e diz: pai, para, isso é fake? Essa notícia não é verdadeira? E aí o pai responde: mas como é que ela pode ser fake se é exatamente isso que eu penso? Como é que pode ser errado se é exatamente isso que eu penso? Bom, eu aplico essa pequena imagem, essa pequena história na nossa vida como cristãos. Sabem, existe uma fake news sendo espalhada durante milênios. E ela continua sendo espalhada. Qual é essa notícia? De que tu tens que fazer o bem para merecer o perdão de Deus. Tu tens que fazer boas obras, que daí Deus também vai ter compaixão de ti. Se você fizer o bem, se você for uma pessoa correta, então Deus também vai te aceitar. Isso é fake. Isso não é verdade. Embora o ser humano pense assim. Ele pensa assim. E às vezes nós estamos lá também pensando ou agindo assim. Se eu for bonzinho, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus vai ser legal comigo. Sabem por que Deus me ama e me perdoa e me acolhe? E nessa palavra é legal comigo? Porque isso é próprio de Deus, por causa do seu amor. E como ele disse através de Isaías: eu vou perdoar vocês por amor de mim mesmo. Não que vocês tenham méritos. Perdão não tem méritos, senão não é perdão. Ou nós confiamos 100% no perdão de Deus, ou nós vamos viver carregando culpas e tentando nos justificar diante de Deus e das pessoas. Repito, ou confiamos 100% no perdão de Deus, ou então vamos achar que Deus está lá anotando nossos pecados e nós vamos ter que fazer alguma coisa muito boa para escapar do castigo. Deus nos perdoa porque isso é próprio de Deus. Por amor do seu nome, por amor de mim mesmo, eu perdoo. O perdão está contigo, disse o salmista, para que te temam. Aí nós temos que pensar na nossa nova perspectiva de vida, isso sim. Não para merecer perdão, mas viver como pessoas perdoadas, que vivem do perdão de Deus. E o perdão de Deus, entre tantas bênçãos, também abriu o céu para nós. Amém.